as castanhas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as doenças cardiovasculares constituem a principal causa de mortes em todo o mundo, fazendo aproximadamente 18 milhões de vítimas todos os anos. Recentemente, o Brasil inteiro foi surpreendido com a morte do artista Tom Veiga, intérprete do personagem Louro José, por infarto fulminante. Esta semana, o jornalismo potiguar sofreu a perda do colega Genésio Pitanga, que também morreu por complicações cardíacas. Como é possível reconhecer sinais de que o nosso coração não está bem? Quais as causas dessas doenças e, principalmente, como podemos nos prevenir? Sobre esse assunto, eu converso agora com o cardiologista, Dr. Renato Marques, participando aqui com a gente. Doutor Renato, muito obrigado, primeiro, pela disponibilidade em participar aqui do Notícias da Manhã. O que seria o infarto fulminante? Vamos detalhar um pouco, falar um pouco sobre esse assunto, que casos foram registrados recentemente, colegas, inclusive, né, do jornalismo. Bom dia para o senhor, explica para a gente. Bom dia a todos, bom dia aos telespectadores da TV Ponta Negra. Agradeço aqui a oportunidade de estar esclarecendo essas dúvidas. Bem, o infarto fulminante nada mais é da consequência, uma morte súbita causada provavelmente por uma obstrução coronariana. Existem outras causas cardiovasculares que são pares. Dentre elas, uma é o infarto agudo do miocárdio. Exatamente. Doutor, é o que chama a atenção também, né? A gente sempre costuma dizer, ontem eu estava conversando há 1 minuto com a pessoa e de repente ela apagou. É algo tão rápido, não sente nada naquele momento ali que dê para alguém perceber, ou não tem jeito. Olha, é assim, normalmente o coração ele dá alguns sinais antes desse momento, né? Nesses casos, quando realmente ela está conversando e do nada há uma síncope, um desmaio e uma consequente parada cardíaca, é uma doença que provavelmente já desenvolveu alguns sinais a esse paciente. Aquele cansaço que a gente não tinha, aquela dor no peito, aquela palpitação com o coração acelerado, como se ele estivesse na boca sem nenhuma causa aparente. Então, normalmente a doença cardíaca ela dá sinais, certo? E está muito associada ao fator de risco, sedentarismo, obesidade, hipertensão, diabetes. Mas vale lembrar que também existem os casos dessa morte súbita fulminante, como você citou, os colegas jornalistas do Rio Grande, colegas jornalistas do Rio Grande do Norte, e também em alguns casos famosos jogadores de futebol, o Serginho do São Caetano, entre outros. É verdade, esse aí do Serginho, eu lembro, né? Estava ali praticando a atividade, o serviço dele, né? O esporte, o futebol. Agora, só para o senhor reforçar mais para a gente ainda, as principais causas que levam a esse tipo de situação, infarto fulminante. Bem, a doença cardiovascular ela é a maior responsável pela mortalidade no Brasil e no mundo. No Brasil, mais de 32% das pessoas que morrem são consequências da doença cardiovascular. Os fatores de riscos associados à doença cardiovascular são obesidade, hipertensão, diabetes, sedentarismo, má alimentação, uma história familiar de pessoas que têm a mesma doença. Tudo isso leva a ter um maior risco de desenvolver a doença coronariana, né, em si. Exatamente. Doutor, outra dúvida também, que o telespectador, às vezes muita gente diz que sente isso. Deixa eu usar uma expressão bem popular, aquela pontada, né, do lado esquerdo aqui do peito. Aquele negócio, aquela ponta, você fica sem respirar direito. Que negócio é esse? Olha, esse é um dos sintomas mais clássicos da doença coronariana, não do infarto em si. Existem vários tipos de doença coronariana, entre elas o infarto. Né? Assim, é uma dor no peito associada ao esforço físico, seja ele tomar banho, subir escada, jogar futebol, andar de bicicleta, né? Que fica aqui um aperto no peito, uma dor, né? Que pode irradiar para o braço, para a mandíbula. Normalmente ela não é relacionada à movimentação, por exemplo, quando eu mexo o braço dói mais, quando eu respiro dói mais, isso é um outro tipo de dor. Agora, vale aqui qualquer tipo de sintoma, seja os dois que eu falei agora, é importante que se procure o médico com antecedência. Sempre é melhor prevenir do que remediar. Exatamente. E qual é a recomendação, a dica do senhor, né, para o nosso telespectador nesse momento? Ter mais cuidado ainda com a saúde e evitar situações, né, como essa que a gente está falando aqui. Olha, assim, aquela receita que todo mundo sabe, mas finge que não sabe, né? Assim, é procurar ter uma alimentação saudável, 5 vezes na semana, pelo menos com 30 minutos, procurar visitar o cardiologista com frequência ou
clínico geral em si, evitar esses fatores de risco, diabetes, hipertensão, o fumo, que é um dos principais vilões da doença coronariana. Muito bem, eu quero agradecer. Nós tivemos aqui, o doutor Renato está explicando para a gente aqui, a questão da alimentação, tem que ter cuidado com muita coisa, atividade física também. Doutor Renato, eu vou agradecer a sua participação, tá certo? A gente está com um pouco de interferência aqui, mas deu para entender, claro, a sua participação aqui, as suas explicações, o que é o infarto fulminante. Eu quero agradecer a participação, desejar um ótimo dia e que a gente tenha muita paz nesse dia, tá, para todo mundo, tá bom? Ok, muito obrigado, bom dia, muita paz e muita saúde para todos. Tá ok, valeu, obrigado. Não tá vendo aí, né, pessoal?